pandemia, muita violência, a igreja desacreditada, muita gente sem ler a Bíblia. E eu não estou falando de hoje, estou falando da época da reforma. Na época da reforma, parecia muito semelhante ao que nós vivemos hoje: guerras, doenças, desconfianças, crise de identidade, crise de valores. Naquela época, não muito diferente de hoje, as pessoas tinham muito medo de morrer, mas as pessoas também, elas faziam por sua própria conta a tentar buscar a aprovação de Deus, da forma que elas entendiam, da forma que elas podiam. Até porque naquela época as pessoas, elas não tinham acesso à Bíblia, elas não podiam ter. E assim as pessoas viviam em crise existencial, crise de identidade, crise até de autoestima. Hoje em dia não é tão diferente, não é? Hoje em dia as pessoas, eu vejo muitas pessoas, inclusive irmãos em Cristo, perdidos, sem saber quem são, sem saber até o valor que eles têm, estão lutando socialmente para provar o seu valor e até para ver se é aceito por Deus. Mas naquela época, um homem que passou por crises semelhantes a essa, ele leu um texto que transformou a sua vida e transformou a história da humanidade. Quem era esse homem? Martinho Lutero. Martinho Lutero, com medo de Deus, um belo dia, lendo os originais, ele abriu em Romanos capítulo 1, livro de Paulo, carta de Paulo à igreja de Roma, Romanos capítulo 1, e ele leu o seguinte verso: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Mas como isso resolveu o problema de Lutero? O justo viverá pela fé. Resolveu o problema de Lutero porque ele, a partir desse momento, percebeu que nada que ele fizesse podia agradar a Deus, mas Deus, diante da sua boa vontade, decide nos considerar como justos por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e nos aceita independentemente de quem somos, se somos judeus ou se somos gentios, pela fé. Então, a partir daí, Lutero disse que o céu se abriu para ele e ele começou a falar então de voltar-se para as Escrituras. Bem, Lutero, só aumentar um pouquinho. Para Lutero, não só essa passagem foi fundamental, todo o livro de Romanos, e para outros reformadores. Deixa eu dizer aqui algo que um homem que traduziu, um dos primeiros homens que traduziu a Bíblia para o inglês, disse a respeito desse livro que nós estamos lendo. Visto que esta epístola é a principal e a mais excelente parte do Novo Testamento, e o mais puro Evangelho, como também a luz e o caminho que penetra o conjunto da Escritura,
creio que convém que todo cristão não somente a conheça de cor, mas também se exercite nela sempre e sem cessar, como se fosse o pão cotidiano da alma. Na verdade, ninguém pode lê-la demasiadas vezes, nem estudá-la suficientemente bem. Sim, pois quanto mais é estudada, mais fácil fica. Quanto mais é meditada, mais agradável se torna. E quanto mais profundamente é pesquisada, mais coisas preciosas se encontram nela. Tão grande é o tesouro de bens espirituais que nela jaz oculto. Sabe quem disse isso? William Tyndale. Quem foi esse homem? Ele foi um inglês que, à custa da própria vida, ele traduziu a Bíblia para o inglês a partir dos originais. E por causa disso, a igreja romana matou ele. Diga aí, tamanho compromisso que esse homem tinha. Será que William Tyndale tinha crise de identidade? Será que ele tinha, vamos pensar assim, uma crise até de estima, a ponto de arriscar a própria vida para traduzir a Bíblia, para que as pessoas pudessem ler como nós? Será? Não. William Tyndale era tão convicto de sua identidade em Jesus Cristo, do chamado que Jesus Cristo trouxe para ele, que ele entregou sua vida sabendo que poderia ocorrer isso. E ocorreu. E muitos outros homens e mulheres passaram por isso. Mas o que Paulo diz a respeito desse texto? Obrigado, irmão. O que Paulo, olha, isso aqui é bem melhor. O que Paulo fala nesse texto, em outras palavras, para nós entendermos, o que Paulo quer dizer para a gente? Se você chegar e dizer para um nordestino que quer uma manga, normalmente você vai ouvir a pergunta: que manga? Manga de comer, manga de camisa ou manga de mangá? Da mesma forma, o que Paulo está dizendo aqui para a gente? Veja, Paulo, ele está escrevendo para uma igreja que ele nunca pisou os pés. Ele queria ir visitar essa igreja, é o que ele dirá antes desse trecho, que ele deseja estar com essa igreja para dividir dons, servir a igreja, poder edificar a igreja e também ser edificado. Mas ele deseja levantar recursos com essa igreja para poder ir à Espanha. E ele deseja que essa igreja tenha um entendimento a respeito de sua identidade com base no Evangelho que ele foi chamado para pregar. Então, esse trecho que nós estamos lendo, esses 2 versículos, resumem toda a carta de Paulo aos Romanos. E quem era Paulo para que ele dissesse isso? Pois eu não me envergonho do Evangelho. Quem aqui tem vergonha de dizer que é crente? Acho que ninguém, não é? Acho que ninguém aqui tem vergonha de dizer que é crente. Tem até gente que coloca no status ou no Instagram, coloca lá, fulaninho de tal, fulaninho faz tal coisa, estudando tal coisa, cristão, Mas veja, naquela época, ser cristão era tolice. Você sabe como Jesus Cristo foi desenhado em Roma? Como um homem com cabeça de burro pendurado no madeiro. Por quê? Porque para os romanos esse era o pior tipo de castigo. E então, para os romanos, essa era uma religião falida, de escravos, de pessoas pobres, rebaixadas. Então, Paulo, um judeu, indo para Roma com a religião fracassada para aquela população. Mas quem era Paulo? Ou o que Paulo fez antes disso? Veja, Paulo, se vocês
lerem a história dele, vocês saberão que Paulo foi preso em Filipos por pregar o Evangelho. Em Pérgamo e em Tessalônica também. Inclusive ele sofreu 50 chibatadas menos um por expulsar um demônio. Ele foi expulso de Beréia. Imagina aí, você ser expulso aqui de um Marizal, não poder voltar. Zombaram dele em Atenas, no meio de todos os universitários, de todos os intelectuais, tiraram com a cara dele, consideraram ele como louco em Corinto, apedrejaram ele na Galácia, e ele foi considerado como morto. Em Jerusalém, no templo, ele foi espancado quase morto, por pregar para os gentios. E ele estava indo a Roma, preso por causa do Evangelho, na primeira prisão dele. Mas, quem era Paulo para chegar e dizer assim: eu não me envergonho do Evangelho? Era um homem que tinha a sua identidade enraizada em Jesus Cristo, que não temia sofrer afronta física, psicológica, moral, porque a sua identidade estava onde? Em Jesus Cristo. Então, este é o homem que disse assim: para mim é incomensuravelmente muito melhor partir estar com Cristo, mas importa que eu esteja aqui para cumprir a missão que Ele tem para mim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas por que esse homem tinha essa convicção? Por que esse homem tinha tamanha alegria e tamanha influência com a identidade cristã? Ele explica. Olha aqui, voltem aqui seus olhos para o texto. Ele dá a razão, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que Paulo está dizendo aqui? Que Deus é tão poderoso que Ele pode fazer o impossível. E que impossível é esse? Romanos 1, 2 e 3. Toda a humanidade é mal, é miserável, está separada de Deus. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Judeus e gentios, sem distinção. Não existe ninguém bom. Toda a humanidade está injusta diante de Deus, está condenada diante de Deus. E aí, se toda a humanidade está nessa situação, o que resta? A ira de Deus. Mas Deus, no seu grande poder, Ele manda Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, e Ele olha para a gente. Agora Romanos capítulo 5, justificados pois pela fé, temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se encarna como homem, Deus. Como explicar isso? Não dá para explicar. Mas Ele se encarna, Ele sente as nossas dores e Ele morre. Uma certa vez, um pregador na universidade foi questionado: como é que o sacrifício de um único homem pode salvar os pecados de milhares de pessoas? E aí, este pregador disse: jovem, tu fez essa pergunta para o mal, mas Deus vai transformar em bem, porque esse não é um mero homem. Esse é Deus, o Criador da vida. Se o Criador da vida morrer, a gente não consegue nem conceber, mas Ele fez isso para que nós pudéssemos viver. O homem que era mais justo em toda a humanidade, ele sofreu o castigo que nós merecíamos.
E aí, essa mensagem, essa obra é o poder de Deus para transformar injustos em justos. Quem já fez reforma aqui? É mais fácil construir ou reformar? Construir. É mais fácil você criar uma criança recém-nascida ou adotar um adulto? Uma criança, não é verdade? E aí nós somos todos aqueles alecrim dourado que nasceu sem ser semeado, cheirosinhos, e Deus olhou para a gente, ó, que coisa linda, venham para a igreja, foi assim? Não, Deus olhou e viu a maldade no coração de cada um de vocês, e Ele disse, eu lhe amo, e eu vou, e eu lhe perdoo, e eu lhe justifico. Não é quem você aparece ser, não, é você mesmo. Lá no seu coração, em toda a sua maldade, em toda a sua vida. Por isso Paulo se envergonha. Por quê? Porque ele viu que Deus trouxe a solução que nós não podíamos trazer. E se a vida dele realmente, como aconteceu, fosse entregue, valia muito mais. Porque Deus moveu os céus e a terra para que nós pudéssemos ser salvos, justificados, considerados justos diante de Deus. E aí ele vai dizer, com base no que já estava escrito no Antigo Testamento, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ponto. Por que nós vamos para o céu? É porque somos bonzinhos? De forma nenhuma. Inclusive a Igreja Católica, com medo da nossa imperfeição, criou o purgatório, que é a segunda alternativa para você chegar no céu. Mas isso não é bíblico, porque só entra no céu diante da justiça perfeita de Deus, e ninguém consegue satisfazer a justiça de Deus a não ser Deus. Por isso que o Evangelho que Paulo explica anteriormente, falando da morte e ressurreição de Jesus Cristo, é a justiça de Deus, é a maneira pela qual nós chegamos diante dos portões do céu, e quando o anjo pergunta por que você quer entrar, você diz, eu não mereço, mas Cristo abriu as portas para mim. Cristo me traz o direito de eu entrar aqui neste local. E aí, gente, entra essa expressão de fé em fé. O que é isso? De fé em fé. O que significa isso? Curioso, né? Se você falar para um gaúcho que ele deve sair quando o sol esfriar, ele não vai entender. Mas você já entendeu. De fé em fé é uma expressão que provavelmente significa o seguinte. Pule aí em Romanos. Romanos capítulo 8, que vocês entenderão. Romanos capítulo 8. Versículo 28, e vocês vão entender um versículo fantástico que as pessoas usam fora de contexto. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
Deixa eu só desmistificar uma coisa. Você já ouviu aquela expressão? Vai dar certo. Porque o texto diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já deve ter ouvido isso, né? E a pessoa continua com diabetes, pressão alta, as contas não são pagas, aí vem uma pessoa, rouba suas coisas, aí vem pessoa difamando, e cadê a melhora? Paulo foi morto, decapitado, João morreu na prisão, Pedro foi crucificado, outro apóstolo foi partido no meio, outro foi queimado. Na história da igreja só tem milagre assim, coisa ruim. E cadê a coisa boa? Presta atenção no texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E olha o que o texto diz em seguida: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O bem aqui é ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Não é que sua vida vai dar certo, não é que seus problemas se desfarão, é que você, independentemente da sua vida, da desgraça que esteja acontecendo na sua vida, até dos seus pecados, Deus vai fazer Jesus Cristo aparecer em você. Diga aí. Glória a Deus. Isso para mim é louco. Como é que eu pecando, Deus ainda está no controle, na minha rebeldia? Pois está. Deus é tão soberano, o Evangelho é tão poderoso, que Ele trabalha em mim, apesar de mim. E aí lembra de fé em fé, que foi a questão que eu trouxe para cá? Aquele que justificou, a esses também glorificou. Quem é que foi glorificado? Jesus Cristo. Quando nós seremos glorificados? Quando chegarmos à presença de Jesus Cristo, ou quando formos arrebatados, ou quando formos ressuscitados. Ou seja, a conclusão da salvação de Deus. Deus não quer somente lhe dar uma promessa que você vai estar para sempre com Ele, que você vai estar no canto material, de forma nenhuma. Deus quer lhe dar vida física, sem doenças, sem ansiedade, sem ladrão, com um mundo perfeito. Deus tem um projeto de restauração do mundo. Esse é o plano de salvação de Deus. Começa lá no Éden e vai terminar em Apocalipse. Começa com a nossa salvação em Jesus Cristo e se conclui com a glorificação. Então, quando nós formos glorificados, o nosso corpo físico será transformado e estaremos com Deus em espírito e em carne transformada. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que Deus, Ele nos perdoa e Ele nos transforma. Ele acaba, Ele inicia e Ele termina. Ele não faz projetos inacabados. Ele não faz propostas vazias. Ele faz todo o processo. Diante de Deus, isso tudo já está firmado. É só questão de tempo. Por isso que fé em fé, do início ao fim, nosso relacionamento para com Deus é pela fé. Não é, irmãos. Agora pode voltar para Romanos capítulo 1, versículo 17, quando Paulo diz: o justo viverá pela fé. Não é que por eu ser justo eu vou ter fé. Não é isso. É porque eu fui justificado diante de Deus. É porque Deus me salvou contra a minha vontade. É porque Deus me perdoou em Jesus Cristo. Eu tenho fé. E eu tenho fé para sobreviver às maiores tribulações. Quando Abacuque estava clamando a Deus pela injustiça que seu povo estava fazendo, sabe o que Deus disse? Eu vou mandar castigo. Eu vou mandar um povo pior para castigar vocês. E aí Abacuque, sem entender,
Como o Senhor é tão puro de olhos, pode tolerar o mal, usar um povo maldito desse para castigar o teu povo? E aí ele entende a soberania de Deus. E aí ele vai dizer em Abacuque 2:4 que o soberbo perecerá, mas o justo viverá pela fé. O justo perseverará, mesmo que as circunstâncias não favoreçam, que era o caso de Abacuque, ver sua nação escravizada, morta. Mas seu relacionamento com Deus vai continuar, porque ele tem um relacionamento que vai além do sentido natural. Ele tem um órgão que se submete a Deus, se chama fé. Essa fé é dada por Deus, essa fé é nutrida por Deus, não pelas circunstâncias, não pelas opiniões alheias, mas por quem Deus é e pelo que Ele fez por nós. Então Paulo tinha essa convicção e ele queria que esses irmãos também tivessem essa convicção. E como isso muda no nosso dia a dia? Primeiro, não existe bonzinho aqui dentro da igreja. Bom é só um Deus. Existem pecadores redimidos. Então aqui a igreja é o canto que nós encontraremos pecados. Irmãos vão cair, irmãos estão lutando, irmãos estão ali caindo, erguendo, tropeçando, mas são irmãos que foram salvos, foram consagrados por Deus, que estão lutando, que têm fé. Ah, mas o irmão traiu a esposa, o irmão está bebendo, está fumando, roubou, o irmão cuspiu na cara do outro. Tem irmão que faz isso? Tem. Mas ele é um justificado diante de Deus por causa das obras de Cristo Jesus. Certa vez me perguntaram, como é que uma pessoa dessa, participando aí dessa guerra toda, mata várias e várias sem dó, e na véspera da morte diz que quer ser salvo e vai para o céu? Porque não é a justiça dele, é a justiça de Cristo. Se de fato Deus regenerou essa pessoa, ela está no céu. Ela pagou pelos seus pecados, consequência inevitável, mas ela está no céu. Então a igreja, irmãos, é um canto de pecadores, mas é um canto de pecadores salvos, de pecadores valiosos, não porque alguma pessoa tem um nascimento nobre, não. Porque nós fomos salvos, fomos comprados pelo sangue carmesim. Por isso, que cada irmão aqui é indispensável. Nenhum irmão dessa igreja é um irmão descartável. Nenhum. Todos os irmãos são importantíssimos, porque custou o sangue de Deus. Deus ama cada irmão que está aqui. Então aqui é outra aplicação para a gente. Não existe ninguém insignificante nessa igreja. Todos que são crentes aqui são importantes, são fundamentais dentro dessa igreja. Deus olha para cada um de vocês e vê quem? Jesus Cristo. Vê Jesus Cristo. Então não diga, como seria bom se esse irmão fosse embora. Não diga isso não. Cada irmão que está aqui é uma pessoa importantíssima. Se nós não conseguirmos olhar isso de um crente, nós precisamos depender mais de Deus para enxergar as pessoas como Deus enxerga. E nós, irmãos, precisamos alinhar a nossa identidade com o que Deus quer. Viu que eu trouxe esses irmãos que colocaram suas vidas em perigo, que morreram pelo Evangelho, que sacrificaram tudo, que foram zombados. Como é que esses homens e mulheres permaneceram de pé? Por causa que a identidade dele não era construída pela opinião própria ou alheia, mas era construída em Cristo.
Então, veja que Paulo ele inicia essa carta assim, ó. Paulo, servo de Cristo Jesus. Em outra palavra, ele escravo de Cristo Jesus. Naquela época, existia cidadãos, que eram romanos, ele não podia ser crucificado, ele tinha o direito a ter um julgamento, ele tinha alguns benécias. Existia um livre, que não tinha os mesmos benefícios, mas, vamos dizer assim, não era escravo. E existiam os escravos, que eram objetos humanos. Não era tão ruim como foi no Brasil, mas podia até ser. Porém, era uma realidade difícil. E aí Paulo está chegando, vamos dizer assim, no Midway Mall, no maior shopping do Rio Grande do Norte, vestido de trapo, dizendo: eu sou servo de Jesus Cristo. Ele está chegando na cidade mais importante do Brasil, São Paulo ou Brasília, e ele não chega dizendo que é a Trindade, o arcanjo, o apóstolo. Ele diz o quê? Servo de Jesus. Alguém pequeno, mas alguém sabia qual era a sua missão, qual era a sua identidade. Então, às vezes, nós estamos muito preocupados com a nossa reputação, com a nossa imagem, com a nossa estima. Isso é orgulho, irmãos. Nós devemos nos preocupar com a nossa identidade em Cristo. E nada vai abalar. Sabe aquela pessoa que fala mal de você? Você diz assim para ela: rapaz, você não sabe de nada não. Eu tenho coisas piores para contar para você sobre mim. Por quê? Porque a sua preocupação não é a sua imagem, mas a sua identidade em Cristo. Mas como nós construiremos nossa identidade em Cristo se nós não temos contato com as palavras dele? Paulo está informando isso para esses irmãos, para que esses irmãos sejam informados. Paulo ainda nem pisou nessa igreja, mas Paulo já antecipa a lapada, antes dele chegar lá. Paulo diz: olha, vocês devem se orientar assim, ó, dessa forma. Não existe essa mais, eu sou judeu, eu sou grego, não. Nós somos um em Cristo Jesus. E aí, pegando para hoje, para a nossa realidade hoje, a gente deve olhar para a igreja de uma certa forma, assim, de forma horizontal, mas isso alicerçado nas Escrituras. Só que se nós fecharmos os nossos ouvidos para as Escrituras, onde nós procuraremos construir a nossa identidade, a nossa estima? TikTok, Instagram, Facebook, conversa de calçada, conversa de parente. E se tudo isso for contrário à Bíblia, está errado. Está errado, meus irmãos. E aí a gente vai estar perdendo o que temos de mais pessoas. Nós podemos e devemos escancarar a porta dessa igreja para o mundo. Quando nós ofertamos o Evangelho para alguma pessoa, sabe o que normalmente eu ouço? Às vezes é assim: vamos para a igreja? Vamos para a igreja, deixa de beber, troca de roupa, faça isso, faça aquilo. Não, depois que a pessoa faz todos os 10 mandamentos, aí ela se torna crente. A gente coloca um fardo gigante nas costas das pessoas. Nem nós mesmos conseguimos carregar esse fardo. A gente está lutando para tentar conseguir, né? Mas a gente exige tudo isso. A gente tem que entregar o Evangelho. Cristo Jesus morreu e ressuscitou para lhe dar vida eterna. Romanos capítulo 10. Veja o que Romanos capítulo 10 diz. Para vocês verem como esse versículo é rico. Eu estou pulando para vocês entenderem. Romanos capítulo 10 diz assim, ó:
Romanos capítulo 10, versículo 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Não, vamos ler a partir do versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo, porque o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez, como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão aquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, ou as coisas boas. Para aí. O que é necessário para ser salvo? Crer com o coração. O coração da Bíblia é mente, né? Crer. E consequentemente confessar. Só isso. Dízimo não salva. Ir para a igreja não salva. Obedecer às autoridades não salva. Obedecer pai e mãe não salva. Ter vida sexual limpa não salva. Nada disso salva. Porque isso não satisfaz a justiça de Deus. Quem satisfaz a justiça de Deus é Cristo. E Cristo, Ele paga esses pecados que nós cometemos, que nós não conseguimos satisfazer. E Cristo nos dá a sua justiça perfeita. Então, uma pessoa pode se converter do jeito que ela está, toda imunda. E nós devemos pregar essa verdade para ela, para que o Espírito Santo faça esse milagre, sopre na vida dela e o coração dela seja transformado. E essa pessoa se converta. Porque a pregação vem pelo quê? Ouve. Mas como se converteram se não ouvem? Então a gente precisa falar. Vamos levar para a igreja, vamos para o domingo. Não, meu amigo, para ir lá onde eles estão, no supermercado, na escola, na fila do banco, onde eles estejam. O Espírito Santo não trabalha só aqui, não, trabalha em todo canto, meu amigo. Eles podem se converter ali mesmo, num beco, alcoolizado, drogado. O Espírito Santo pode salvar ele ali. O Espírito Santo é poderoso. A palavra que é que transforma, não é a reunião, mas consequentemente, depois que ele for salvo, ele deve estar aqui. Então, o justo viverá pela fé. Esse homem que foi justificado, ele vai obedecer. Ele vai viver uma hora transformada. Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita vontade de Deus, vivendo de maneira santa. Aí Paulo vai dizer muitas coisas que nós devemos fazer como crentes. Mas para se converter não é fazendo, é crendo. E quando cremos é que nós fazemos. Então, aquele que é salvo, ele vive para a santidade. Mas quem tenta viver para a santidade e ser salvo, nunca será salvo. Você pode vir a vida toda para a igreja e vai para o inferno preto, se não se converter. Não adianta ter uma vida perfeitinha. John Bunyan,
ele escreve um livro chamado O Peregrino. Inclusive vai ser sorteado na rádio terça-feira. Esse livro, ele descreve um homem que tenta chegar ao céu sem a salvação. E lá na porta o anjo diz assim: cadê o seu pergaminho? Aí ele diz: não tenho não posso entrar não. E aí uma porta debaixo dele se abre e ele cai no inferno. E é dito: na porta do céu também tem a porta do inferno. É a imaginação ali de John Bunyan, né? Não é que seja assim, porém a imagem, a mensagem é isso, que nós não temos como dar um jeitinho de entrar no céu. O único jeito é esse, não existe outro jeito, é entendermos e sermos transformados por Deus, é crer de verdade, e consequentemente nós viveremos, e aí nós teremos liberdade para fazer o que quisermos. Romanos capítulo 6. Já que nós fomos salvos por Jesus Cristo, podemos fazer o que quisermos. Vamos aumentar agora o amor de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai me amar mais, eu fazendo coisas erradas, eu vou ser mais especial. De modo a gente vai fazer com que a cruz de Jesus aumente. Paulo vai dizer: de jeito nenhum. Se nós confessamos que morremos no pecado, vamos viver no pecado? De modo. Se nós fomos justificados por Deus com um preço alto, nós vamos viver para o pecado? De modo nenhum. Vamos buscar a vida santa. Aí você ouve aquele detalhe, né? Só quer ser o santão, só quer fazer o certo, né? Você não sonega imposto, não fura fila, não rouba ali o pirulito, não pega o troco quando a balconista dá demais, né? Às vezes está tão cansada que ela passa uma nota de 100, às vezes uma nota de R$2, e a pobre depois tem que tirar do bolso dela, e aí você devolve, né? Por quê? Porque você teme a Deus. Mas por que você quer ser um santão? Porque você ama Jesus Cristo, porque você entende, você se uniu a Ele, você se viu crucificado, porque você agora entende que Deus pagou esse preço, e você quer perseguir essa vida, mesmo que você tropece, mas você quer perseguir essa vida, você quer viver essa justiça, porque essa é a sua identidade. Vamos dizer assim: eu comecei uma dieta, a irmã Erivânia começou uma dieta, aí vai todo mundo familiar, come tudo. Eu digo: e a dieta, irmã? Não, eu estou de dieta, vou emagrecer. Poxa, como assim? A mulher está de dieta, quer emagrecer e está comendo tudo que parece na frente. Aí não tem lógica. Ela diz uma coisa, mas vive outra, porque a identidade dela não está estabelecida. A nossa identidade deve ser Cristo. E para que nossa identidade seja Cristo, nós precisamos ouvir as suas palavras. Precisamos, ingerir essas palavras, se apegar, meditar, estar com ela. E aí a nossa identidade realmente vai fazer a diferença. Aí a irmã vai fazer uma dieta e não vai comer nada, que é o que ela faz. Ela vai e às vezes ela leva até a merequinha dela, porque ela não pode comer outras coisas devido à doença que ela tem. Mas é isso, é nós sermos coerentes com aquilo que nós dizemos ser. Você é crente? Acha como crente. Não é que você vai para o céu porque você faz isso, é porque Cristo fez isso que você vive assim, e pelo que Cristo fez é que nós vamos para o céu. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja, Pai, porque o Senhor nos trouxe a salvação, Jesus Cristo. Nós de nenhuma maneira podíamos satisfazer ao Senhor, de nenhuma, Pai, nenhuma forma. Somos miseráveis, pecadores diante de Ti. Somos imundos, Pai. A gente consegue enganar até nós mesmos, mas o Senhor não tem como. O Senhor é o único justo, mas o Senhor decidiu nos amar apesar de nós, e nós devemos ser gratos por isso.
Nos ajuda, Pai, a investir naquilo que é mais importante. Nos ajuda a abrir a nossa boca e propagar essa boa notícia. A boa notícia que teu povo pode ter a libertação, que teu povo pode sair das trevas, que há esperança para um pobre, para um escravo, para uma prostituta, para quem quer que seja. O teu amor é incondicional, Pai. E teu amor cobre qualquer pecado que seja. Não existe pecado imperdoável diante da tua grande graça. É do teu Santo Espírito, diante de Cristo Jesus, que nós oramos.